As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, um programa que nos ensina, através do autoconhecimento, através do amor próprio e da prática da caridade e do amor ao próximo, como nós podemos manter um equilíbrio saudável entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Os meus agradecimentos novamente aqui à Rádio Fraternal por estar me proporcionando esta oportunidade de trazer todo esse conhecimento para vocês. E também uma forma de aprendizado, uma vez que para preparar todo esse conteúdo é necessário que eu me debruce novamente nos livros, nos cursos, nas palestras que eu já assisti e prepare esse conteúdo para vocês, e também uma forma de aprendizado, uma vez que muitos de vocês têm interagido através das redes sociais e das outras plataformas, fazendo perguntas, tirando dúvidas e também trazendo alguns questionamentos extras, alguns conteúdos extras que me fazem sempre continuar aprendendo. Então, estamos aqui novamente reunidos e, como solicitado no nosso último programa, no programa de hoje eu havia pedido para vocês separarem papel, caneta ou lápis para descobrirmos juntos como alinhar o nosso propósito de vida. E para quem não me conhece, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, sou acupunturista, massoterapeuta, quiropraxista e mestre em Reiki. E eu trabalho integrando o corpo, a mente e o espírito através desse conceito de saúde integral, no qual nós utilizamos as terapias ou práticas integrativas ou complementares que olham o ser como um todo, que é inclusive o nome que nós demos para a nossa clínica, a holoclínica, porque holo do grego é essa visão do todo, do inteiro. Então, hoje iremos falar bastante sobre o propósito de vida e fazendo um gancho aí também sobre os nossos últimos encontros, com as características que levam as pessoas a terem uma alta longevidade. Mas vamos a esse conceito de propósito de vida, onde ele é fortemente difundido e propagado dentro do Japão, mais especificamente na ilha de Okinawa e mais especificamente ainda no vilarejo de Ogimi. Neste vilarejo, os habitantes costumam dizer que possuem Ikigai. E o que será que significa esta palavra Ikigai? Iki significa vida e Gai, propósito. Então eles têm um forte motivo pelo qual eles acordam todos os dias, um forte motivo pelo qual eles não desistem de forma alguma de viver e, sendo assim, têm uma altíssima longevidade. E partindo desse pressuposto, como nós poderíamos encontrar o nosso Ikigai, ou seja, o motivo pelo qual nós acordamos todos os dias? E facilmente nós conseguimos compilar 4 pilares fundamentais para nós encontrarmos o nosso Ikigai. Então peguem aí a folha, o papel e anotem o que eu vou falar aqui para vocês. Dividam essa folha em 4 partes. Peguem esta folha, assim como eu vou fazer aqui neste exemplo, e dividam ela em 4 partes. Dobrem ao meio e, novamente, dobrem ao meio, tanto na horizontal quanto na vertical, o que vai fazer com que você fique com 4 retângulos. No primeiro retângulo você vai desenhar um coraçãozinho.
Este coraçãozinho representa tudo aquilo que você ama fazer. Então pegue aí um papel, desenhe um coraçãozinho em um dos quadrados e escreva tudo aquilo que você gosta demais de fazer, tudo aquilo que você ama do fundo do seu coração fazer. Tudo bem? Num segundo retângulo aqui, então no primeiro retângulo um coraçãozinho, num segundo retângulo você vai desenhar aí uma medalha de primeiro lugar. Desenha uma cordinha assim, um círculo com o número 1 no meio. Você vai desenhar isso e vai escrever nesse retângulo tudo aquilo que você faz muito bem. São aquelas coisas que você tem uma certa facilidade para fazer. Aquelas coisas que as pessoas te elogiam quando você faz, ou até mesmo aquelas coisas que você mesmo se acha bom em fazer. Depois disso, você vai desenhar aqui, nesta parte, você vai desenhar um planetinha. Desenha o planeta Terra na sua forma, como você acredita que poderia ser, faz um círculozinho e você vai escrever neste quadradinho, né, tudo aquilo que você acredita que o mundo está precisando. Tudo aquilo que o mundo está precisando é o que você vai colocar neste retângulo, neste terceiro retângulo. Tudo aquilo que o mundo está precisando, tudo aquilo que você acredita que as pessoas deveriam fazer, mas ainda não estão fazendo, por exemplo. Tudo bem? E no quarto e último quadradinho, retângulo, né, que sobrou, você vai desenhar um cifrão. Esse cifrão vai corresponder tudo aquilo que você acredita que as pessoas seriam capazes de lhe pagar para fazer. E aí você tome muito cuidado, porque você pode cair numa crença limitante de que, por exemplo, ninguém lhe pagaria para cantar. Mas você ama cantar, canta muito bem e você acredita que o mundo está precisando de mais arte. Mas ninguém te pagaria para cantar. Será que isso é verdade mesmo? Quantas e quantas pessoas não vivem da música? Então, tome cuidado com essa parte do o que as pessoas pagariam para você fazer, porque às vezes você pode se bloquear e se sabotar em coisas que de fato sim te pagariam para fazer, mas você está fugindo aí do seu propósito. O seu propósito é extremamente importante você descobrir, uma vez que ele é a sua missão espiritual. Ele é o porquê você está aqui entre nós. E veja que interessante. Dentro da filosofia kardecista, muitas vezes falamos, repetidas vezes inclusive, sobre a questão do suicídio. Então muitas pessoas julgam aqueles que acabam tirando a própria vida. E julgam também aqueles que bebem, aqueles que fumam ou que têm hábitos que não são saudáveis, porque dizem assim que estão se suicidando aos poucos, que não têm amor à vida, que não se respeitam. Mas, se você já conhece o seu propósito de vida, já sabe do fundo do seu coração aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer, né? Aquilo que você é muito bom, aquilo que o mundo está precisando e aquilo que te pagariam, ou seja, a união dessas quatro coisas é o seu propósito de vida. Se você já tem noção de qual é o seu propósito de vida e mesmo assim você não o está realizando, você também está tendo, entre aspas, como se fosse um comportamento suicida. Por quê? Porque você está aqui por um motivo, você tem uma missão espiritual. E a cada dia, a cada segundo, a cada milésimo de segundo que você não está realizando o seu propósito espiritual, você está deixando de cumprir o seu combinado com a parte divina. Você está tendo um dia a menos, um segundo a menos, um minuto a menos para cumprir
aquilo que você realmente precisa fazer. Aquilo que realmente importa na sua vida. Qual vai ser a obra que você vai deixar aqui, como diria próprio Mário Sérgio Cortella? Qual é a tua obra? O que você vai deixar de herança espiritual para os próximos que irão vir depois do seu desencarne? Então reflitam sobre isso. E vejam que quando a gente une aquilo que a gente gosta muito de fazer com aquilo que a gente ama fazer, isso se torna uma certa paixão. É uma paixão para nós, quando nós amamos fazer algo e fazemos algo muito bem feito. Quando nós fazemos algo muito bem feito e alguém nos pagaria para fazer, isso pode até mesmo se tornar a nossa profissão. Quando nós acreditamos que alguém nos pagaria algo para a gente fazer e é algo que o mundo está precisando, seria a nossa vocação. E quando nós temos algo que nós amamos fazer e que o mundo está precisando, seria a nossa missão. E quando nós unimos algo que nós fazemos muito bem com algo que nós amamos fazer, com algo que o mundo está precisando, aí nós temos prazer e plenitude, mas sem prosperidade, porque ninguém nos pagaria para fazer aquilo. E quando nós unimos aquilo que nós amamos fazer com aquilo que alguém nos pagaria para fazer, com aquilo que o mundo está precisando, nós temos uma certa excitação em realizar, uma certa complacência, mas com sentimento de incerteza, porque a gente não faz aquilo bem. E quando nós realizamos algo muito bem feito, alguém nos pagaria para fazer, o mundo está precisando, mas nós não amamos aquilo. Então nós estamos numa situação confortável, mas com um sentimento de vazio, porque a gente não ama fazer aquilo. E quando nós temos algo que nós amamos fazer, fazemos muito bem feito, as pessoas nos pagariam para fazer, mas o mundo não está precisando. Então nós estamos satisfeitos, mas com um sentimento de inutilidade. Então nós nos sentimos inúteis, né? Então, o que é o Ikigai? O que é o propósito de vida real? Somente quando você une os quatro ao mesmo tempo. O que o mundo está precisando, o que você faz muito bem feito, o que alguém te pagaria para fazer e aquilo que você ama fazer. Então, tem que estar aparecendo nos quatro retângulos esta característica para aí sim ser o seu propósito de vida, ser sim o seu Ikigai. Tudo bem? Então, tem que estar nas quatro colunas. Então, você vai escrever aqui o que ama, o que gosta de fazer, o que o mundo está precisando, aquilo que você faz muito bem feito. Somente o que aparecer nos quatro é o seu Ikigai. E se aparecer mais de um nos quatro, você vai juntar numa coisa só. E isso eu irei continuar explicando para vocês no nosso próximo bloco. Fiquem aí. Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso segundo quadro de hoje, no qual estamos falando especificamente sobre propósito de vida, continuando o tema do nosso programa anterior. E agora que vocês já começaram a entender como que é o seu Ikigai, ficou aquela dúvida. E Luiz, e se aparecer nesses quatro retângulos mais de uma coisa, né? Então, por exemplo, vamos supor que você ama ser palhaço, você é um palhaço muito bom, todo mundo te elogia, as pessoas te pagam para você ser palhaço, e o mundo está precisando que as pessoas deem risada. Então, o Ikigai de palhaço cabe muito bem aí para você.
Só que ao mesmo tempo também está escrito aqui no seu Ikigai, né, que você ama tocar música, você ama. E as pessoas também falam que você canta muito bem. E já até te pagaram para você uma vez tocar num bar. E o mundo está precisando de mais arte, de mais música. E agora? Música e palhaço. Ué, você pode ser um palhaço que durante o seu show tem metade do show são músicas que você toca engraçadas. Ou então você pode ser um compositor ou um músico que toca músicas engraçadas. A gente teve o exemplo há alguns anos atrás, né? Eu falo alguns anos porque na minha infância teve aquela banda Mamonas Assassinas. Então aquilo não era ser um palhaço e cantar ao mesmo tempo? Então dá para você unir 2, 3 ou mais coisas que você gosta num único Ikigai, num único propósito de vida. E se você puder fazer com que o seu Ikigai, o seu propósito de vida, seja a sua profissão, aí você está, sim, no mundo perfeito. Porque você vai passar 1/3 da sua vida dormindo. E o outro 1/3 da sua vida você vai passar trabalhando. Você vai passar mais tempo no trabalho, ou com os seus colegas de trabalho, ou no ambiente de trabalho, do que com a sua família na sua vida. Então vejam o quanto é importante você se dedicar a descobrir o seu propósito de vida, o seu Ikigai. E eu digo isso porque se você passa 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, sobram 8 horas para você fazer todo o resto da sua vida acontecer. Tem muitas pessoas que trabalham muito longe, se deslocam, demora 2 horas para chegar no trabalho, ou 1h30 e 1h30 para voltar. Então dessas 8 horas que sobrou para você fazer algo para você, você tira 2 ou 3. Chutando baixo 2, ficaram 6. Ou seja, você tem 6 horas para fazer academia, ficar com a sua esposa, dar atenção para os seus filhos, ligar para sua mãe. Você tem somente 6 horas da sua vida para tomar conta de todo o resto da sua vida. Então perceba o quanto é essencial e fundamental vocês terem um Ikigai muito bem alinhado com o seu trabalho, com a sua história. E lembrem-se, a cada dia que você deixa de cumprir o seu Ikigai, você está se matando, você está tirando a sua própria vitalidade dentro de ti mesmo. E eu digo isso baseado em várias pesquisas e artigos científicos que mostram que as pessoas que são profundamente infelizes no seu trabalho tendem a ter menor imunidade, tendem a adoecer mais facilmente, têm vários tipos de problemas psicossomáticos, como, por exemplo, psoríase, coceira na pele, gastrite, dor de cabeça ou enxaqueca constante. Por quê? Porque as pessoas estão lá somente pelo dinheiro e não porque elas gostam, fazem bem aquilo, ou seja lá o que for. E aí isso daí vai gerando uma tensão. E o que é esta tensão? Esta zona de desconforto é o famoso estresse. O que significa estressar algo? Estresse vem da palavra inglesa, que começa com S mesmo, stress. Então você estressa um material, é quando você vai dando pressão para ele, você vai tentando deformar ele, você vai dando pressão de todos os lados. Então imagina você sendo uma barra de ferro, tendo pressão de todos os lados. Vai ter uma hora que você não vai aguentar, é o famoso vai espanar. E o que é esse espanar? É quando muitas vezes nós vemos colegas de trabalho tendo o famoso ataque de nervos e caindo duro, desmaiando, de tanto que estão estressados com o trabalho, de tanto que fazem aquilo de uma forma forçada, antinatural. É um absurdo muito grande a gente gritar por uma macieira para que da macieira saia um pêssego. E as pessoas constantemente fazem isso com elas mesmas. Elas exigem de si que saia de dentro delas algo que não é natural delas. Então é muito estranho uma pessoa que ama andar de skate, anda de skate muito bem e tudo mais, atrás de um balcão de um banco. Só porque trabalhar em banco dá dinheiro. E ela vai deixar todo o sonho e toda a vida dela de lado, porque a paixão dela não dá dinheiro, porque não dá para viver daquilo, mera ilusão. Mera ilusão também as 2 crenças limitantes e bloqueadoras chamado eu sou velho demais ou eu sou novo demais. Então você sempre é velho demais para alguma coisa ou novo demais para alguma outra coisa. Sendo que nós sabemos
que tem pessoas que se formam em medicina com 80 anos de idade. Tem pessoas que se formam em arquitetura, engenharia, em direito, com 80, 90, 100 anos e mostra isso no jornal porque a pessoa foi lá e depois foi atrás do sonho dela. Você não precisa envelhecer tanto para ir atrás do seu sonho. Já vai em direção ao seu sonho agora com essa orientação que eu estou te dando no programa de hoje. Tudo bem? E olhem só que interessante, esta questão do propósito de vida, do Ikigai, ela está dentro de um conceito muito mais amplo, que são as zonas azuis. O que são as zonas azuis? São as 5 regiões no mundo onde as pessoas elas vivem por mais tempo, né? Então, uma destas regiões, como eu já citei, é lá no Japão, na ilha de Okinawa, e mais especificamente na ilha, no vilarejo de Ogimi. Mas fora esta região, nós temos também a região da Sardenha, na Itália, tá? Temos também a região na Califórnia, em Loma Linda, onde vive uma comunidade, um grupo de adventistas do sétimo dia. E para quem não sabe, os adventistas do sétimo dia são um grupo dentro do protestantismo, dentro do meio evangélico, que valorizam demais a alimentação natural, a alimentação livre de carne. Eles valorizam demais hábitos saudáveis, tanto que eles têm alguns remédios que eles chamam de remédios naturais, que é a gente entrar em contato com um ar puro, nós tomarmos sol, tomarmos bastante água, termos uma alimentação sem carne, praticarmos atividade física, nos devotarmos a Deus. Então eles têm um conjunto de remédios naturais que eles acreditam que ajuda demais a reestabelecer a saúde. Inclusive tem um livro muito famoso chamado Medicina Alternativa de A a Z, que é um livro adventista e eu tenho ele lá na minha clínica. Então os adventistas do sétimo dia, eles prezam demais pela saúde. Temos também a Península de Nicoya, na Costa Rica, e, por último, Icária, na Grécia. Então, estas seriam as 5 regiões, né, as 5 zonas azuis principais onde as pessoas mais vivem. E qual seria o eixo fundamental para estas pessoas viverem por tantos anos? Que elas possuem um propósito de vida, uma razão pela qual elas acordam todos os dias. Mas este não é o único pilar de sustentação de tanta longevidade. Existem mais 8 pilares, que nós iremos conversar um pouquinho agora juntos. Então vejam só que interessante, né? Dentro destes pilares, nós temos, por exemplo, a questão que eles costumam residir, morar, né? Todas essas regiões são geralmente regiões litorâneas. E eles costumam, por exemplo, praticar a jardinagem. Como são vilarejos pequenos, eles costumam ir a pé de um lugar para o outro, ou andar de bicicleta. Eles costumam não andar de elevador, e sim andar somente de escada, quando vão subir ou descer num prédio. Então percebam o quanto é fundamental nós nos movimentarmos de uma forma suave e harmônica. Eles não fazem nem exercícios físicos de alta intensidade e nem são sedentários, ou seja, se movimentam de forma harmônica. Então vejam, primeiro pilar, ter um propósito de vida. Segundo pilar, se alimentar de uma forma natural e suave. Terceiro pilar, alimentação saudável. E dentro dessa alimentação saudável, a gente tem que 95% do consumo vem de frutas, vegetais, legumes, oleaginosas, sementes e cereais. O cardápio deles não constitui nenhum tipo de carne vermelha e eles, às vezes, se alimentam de peixe ou frutos do mar 1 vez ou 2 vezes ao mês. Mas isso também em algumas regiões bem específicas. Então percebam que para uma alta longevidade é essencial a alimentação saudável. E se você está curioso, se isso está despertando seu interesse e você quer saber mais sobre isso, fique aí, não perca, que no próximo bloco nós iremos continuar discutindo um pouquinho mais sobre quais são estes 9 pilares. Não percam!
Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Então, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, no qual nós estamos aprendendo juntos quais são os 9 pilares da longevidade dentro das 5 zonas azuis, que são as regiões no mundo onde as pessoas mais vivem. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, estou aqui com vocês novamente na web rádio Fraternal, que também é TV, muitos estão me acompanhando aqui pelo YouTube, e nós iremos continuar conversando sobre essa questão da alimentação, que além de toda essa questão de termos alimentação natural, ela também é uma alimentação livre de produtos industrializados e conservantes, o que nós chamaríamos de plant-based, ou seja, uma alimentação baseada em alimentos sem agrotóxicos, em alimentos extremamente naturais. E dentro disso, também é prezado demais um outro pilar, o quarto pilar que nós podemos citar, que é ter um equilíbrio na sua alimentação. Então é fundamental não exagerar na hora que você estiver alimentando. Ou seja, você consumir somente até 80% do seu estômago se sentir preenchido e saciado. Então é muito importante você não se empachar, não ficar cheio. Por quê? Porque isso faz com que você tenha um desgaste energético muito grande para que o seu organismo consiga decompor, digerir todo o alimento, toda a comida. Então percebam o quanto é importante você comer somente até 80% do seu estômago ficar preenchido. E existe uma técnica muito interessante para isso, se você quer começar a praticar ela. Você começa a usar um prato menor do que o que você habitualmente usa. Fazendo isso, você vai perceber que não vai ter como você colocar a comida, a quantidade que você comia, você vai ter que colocar menos. E aí dentro ainda destes pilares relacionados à alimentação, um destes pilares é o consumo de suco de uva, mais especificamente o consumo aí de vinho, né? Um cálice ou uma taça de vinho em pelo menos uma das refeições, seja no almoço ou no jantar, preferencialmente, é claro, no almoço. E por que acontece isso? Porque no vinho a gente tem uma substância chamada resveratrol. O resveratrol é uma substância que está presente nas uvas e ele tem diversos benefícios para o organismo que fazem com que o nosso organismo não oxide, ou seja, que nós não enferrujemos. E se nós não estamos enferrujando, nós não estamos envelhecendo. Tudo bem? E dentro, então, destes pilares ainda tem a questão do alívio do estresse. As pessoas geralmente se dedicam nessas regiões a ter hábitos que fazem com que elas desacelerem. Muitas delas ou meditam, ou então têm momentos de simplesmente, entre aspas, não fazer nada, de descanso. Eles prezam demais pelo sono. Muitas dessas regiões têm o sono bifásico. O que seria o sono bifásico? Elas dormem a maior parte do tempo que elas precisam dormir durante a noite, mas elas tiram a famosa siesta. Depois do almoço elas dormem de 30 minutos a no máximo 2 horas, 1h30, para justamente ajudar na digestão e fazer o sono ficar melhor. Vocês sabiam que quando a gente tem um sono bifásico, a gente tem muito mais saúde também? Então essa questão de desacelerar, você investir o seu tempo e o seu dinheiro numa massagem relaxante, numa meditação, numa prática de mentalização na qual você vai imaginando todas as partes do seu corpo relaxando, você investir, por exemplo, numa acupuntura, num reiki, numa terapia que vai te trazer alívio do estresse, bem-estar, tudo isso é essencial dentro desta filosofia das Blue Zones, das zonas azuis. E a gente também tem aqui um outro pilar extremamente importante, que é o convívio social. Mais especificamente, colocar o amor em primeiro lugar e conviver de uma forma harmônica e saudável com
a sua família. Ter uma boa convivência com a sua família, ter relacionamentos saudáveis é fundamental. E dentro deste conceito de relacionamentos saudáveis, é importante também que você faça parte de grupos saudáveis, ou seja, que você tenha uma participação no famoso estar na tribo certa. Ou seja, se você é um cara que adora Harley Davidson, que adora andar de moto e tudo mais, por que não você não se juntar a um grupo de motociclistas? Então, se você é um cara que ama futebol, discutir futebol e tudo mais, por que não ter um grupo de amigos no WhatsApp ou no Facebook ou até se reunir esporadicamente para bater um papo sobre futebol? Ou seja, você interagir com pessoas que sejam da sua tribo, que tenham afinidade de temas, de assuntos, de questões com você. Então é essencial esta questão de pertencimento. E dentro desta questão de pertencimento, vejam que interessante o nosso nono e último pilar, que é que em todas essas regiões as pessoas têm fé e praticam algum tipo de religião ou filosofia de vida. Ou seja, vejam o quanto é importante a nossa conexão com Deus para nós termos mais saúde e vivermos por mais anos e por mais tempo. Olhem que interessante que aqui no Brasil existe um dado que a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira sociedade médica no mundo a assumir que a espiritualidade, a religião, a fé, acreditar em Deus melhora a saúde cardiovascular. Vocês sabiam disso? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, foi a primeira a assumir que você ter uma religião, você ter fé, acreditar em Deus, melhora a sua saúde do coração. O seu coração ele tem um ritmo menos acelerado, ou um pouquinho mais acelerado se ele está descompassado, batendo menos, ou seja, ele entra em harmonia, porque isso te traz uma leveza, uma sensação de pertencimento. Então vejam só, podemos agrupar estes pilares em zonas, em partes específicas, né? Então vejam que interessante. Nós temos na alimentação esta questão de não ingerir mais do que 80%, né, dos alimentos e você também ter uma alimentação baseada em frutas, legumes e verduras, certo? Este seria os dois pilares aí que nós citamos de alimentação. Fora isso, também ter essa questão de ingerir uma taça, um cálice de vinho. Então, 3 coisas relacionadas à alimentação. O 80%, alimentação plant-based, vegetariana, e a ingestão aí do cálice de vinho. Isso dentro da alimentação. Se mover naturalmente, que ficaria um pouquinho isolado, ter este momento de você desacelerar e estar conectado. E aí entra a questão do propósito e a questão do relaxamento. E a questão de a gente pertencer a algo. Então existem 3 tipos de pertencimento e de relacionamento saudável. Pertencimento e relacionamento saudável com amigos, convívio social. Pertencimento e relacionamento saudável com a família. E pertencimento e relacionamento saudável com Deus, com a sua divindade, seja interna ou externa. Então a gente pode agrupar estes pilares em 4 faixas principais que cada um de nós precisaríamos, ou melhor dizendo, precisamos trabalhar todos os dias das nossas vidas se nós quisermos viver por muitos anos, com muita saúde e com muita paz em nosso coração. Então, este foi o nosso programa de hoje, o nosso recadinho de hoje. E não percam, porque no próximo programa nós iremos aprofundar ainda mais toda esta questão de como que ocorre a interação entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E a interação entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito acontece através das nossas emoções. Através dessa parte da nossa mente que comanda a parte emocional. Então,
a nossa mente, mais especificamente a parte emocional, é que conecta o nosso corpo ao nosso espírito. Então ficam aqui os meus agradecimentos novamente à Web Rádio, à TV Fraternal. Vocês podem acompanhar aí todo o conteúdo que a gente já publicou e também o conteúdo dos outros meus colegas aqui da rádio no nosso www.fraternal.net.br. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro. Estão também todos os meus contatos aparecendo aqui para vocês. Eu trabalho dentro da Holoclínica, uma clínica que trabalha com a saúde integral, a saúde do corpo, da mente e do espírito. E para quem está somente me ouvindo, só pela web rádio, o meu WhatsApp é o 11 99545 5262, 11 99545 5262, que é o nosso WhatsApp lá da clínica, e também deixo aqui a nossa rede social, que é o @holoclínica com H no começo, HOLO clínica, Holoclínica, tudo bem? Então, meus agradecimentos, meu muito boa noite para vocês, um excelente descanso, fiquem em Deus com todos os nossos amigos espirituais, com toda essa vibração de paz e luz, e nos vemos então no nosso próximo programa. Não percam, que vai ser muito interessante a gente conversar sobre essa saúde emocional. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.